É lógico que o Flamengo... Saiu bem, né? É fácil pra caramba falar, né? De Flamengo nesse momento. Inclusive, vamos falar já. Já vou adentrar ao gramado, porque meu amigo Bruno Braz traz uma notícia quentaça flamenguista, rubro-negro. Manda aqui no chat o que você achou. A Almada deu sim para o Flamengo. Bruno Braz, que notícia maravilhosa. Pois é, Fabiola, houve aquela paquera, né? O jogador, a pessoa ficou disputada ali, né? No caso, tinha o River Plate e o Flamengo, e ele fez aquele charminho, né? Faltava dizer que sim, que não. E pelo menos entre o Flamengo e o Almada já tá tudo certo. O Almada deu sim ao Flamengo. O charminho, que quando eu digo que ele fez o charminho, foi no seguinte sentido: o Almada ainda é um jogador do Atlético de Madrid, ele foi para a Copa do Mundo para defender a Argentina, inclusive alguns jogos foi titular, outros não. Acabou não se sobressaindo tanto, não teve tanto destaque na Copa do Mundo, e ele justamente esperava uma valorização nessa Copa do Mundo, porque a ideia inicial do Almada era permanecer na Europa. Ele quer sair do Atlético de Madrid, mas queria permanecer na Europa. O fato é que nada satisfatório em termos de proposta da Europa chegou para ele, e aí dentro do que ele tinha na mesa, que era a proposta do Flamengo e a proposta do River Plate, ele foi convencido pelos próprios empresários de que a proposta do Flamengo era mais vantajosa, tanto em termos financeiros, quanto no projeto esportivo, no tempo de contrato. Então o Almada já deu sim, e o Flamengo esperava essa resposta do Almada para avançar nesse segundo passo, que é se acertar financeiramente com o Atlético de Madrid. Eu posso dizer assim que essa etapa do sim do Almada talvez tivesse mais difícil até do que o Flamengo se resolver com o Atlético de Madrid, porque o Flamengo acena com uma proposta que o Atlético de Madrid entende como boa, de cerca de 30 milhões de euros, e agora precisa basicamente os clubes se acertarem na forma de pagamento. E aí entra parcelamento, enfim, tudo que envolve um modelo de pagamento, mas o Flamengo já sinalizou de não pagar em tantas parcelas assim. E outra coisa que conta a favor do Flamengo também é que o Flamengo passou uma imagem de bom pagador ao Atlético de Madrid na compra do Samuel Lino, né, que também envolveu altos valores. E o Flamengo foi um bom pagador, então o Atlético de Madrid já tem essa imagem positiva do Flamengo. Os valores que o Flamengo acena que quer pagar ao Almada também satisfazem ao clube espanhol. Então há um otimismo grande de que o Almada venha vestir a camisa do Flamengo. Oh, que legal, que notícia incrível. O Maicon aqui no nosso chat já falou assim, mentira, obrigado, meu Deus. Ele tá desacreditando que a coisa realmente caminhou e vai andar. Ô, Samir, não precisa falar o tamanho dessa contratação. O Flamengo que trouxe um Paquetá no início do ano, agora traz um Almada e a Arrasca vai pro banco? Eis a questão, hein? Precisa renovar, né, o Flamengo, e o Almada é uma ótima renovação, inclusive para o lugar do Arrascaeta. Eu acho que a negociação também avançou nesse sim que o Braz citou, também pela Copa do Almada. Nem tanto por ele, porque nos primeiros jogos da Argentina, para mim ele foi bem. Ele atuando do lado esquerdo da linha de 4 da Argentina e armava o jogo por dentro quando a Argentina estava com a bola. Para mim foi bem o Almada, só que ele perdeu a posição. E nos grandes jogos da Argentina na Copa do Mundo, ele não estava em campo. Eu acho que isso ajudou o Flamengo, porque se ele... E claro, o título da Espanha também, se a Argentina é campeã do mundo com o Almada de titular, talvez a negociação ficaria um pouco mais difícil. Mas são coisas ainda para a gente se acostumar, né? Você citou o Paquetá, mas o Braz falando aquela inveja, né? Bom pagador, fama de bom pagador, dureza, contratando né? um jogador de 30 milhões de euros. É uma baita contratação e se fechar realmente, a torcida do Flamengo agora já pode dizer que ela não é mal Almada. Tava esperando. Foi muito cedo, desculpa. Começou cedo, mas tudo bem. A piadinha foi boa. Ô, Brasil, existe aí um prazo? Como é que é? Como é que o flamenguista agora, ansioso aqui no chat, todo mundo falando aqui, já o Nunes falou, nossa, a turma de verde de São Paulo tá chorando nesse momento. Começa a complicar mesmo pro pessoal que é rival, né? Para todo mundo que é rival, começa a complicar. O flamenguista agora, com essa sua notícia, com essa bomba aí, fica ansioso. E assim, para quem não sabe, a janela de transferência está aberta. Abriu na segunda-feira. Até dia 11 de setembro. Exatamente. Então, assim, eu não acredito que vá virar uma novela, né? Como a gente já viu em outras negociações, o próprio Lucas Paquetá e tal, foi bem, né, demorado, né, até
fechar de fato a contratação. Eu acredito que por tudo isso que eu falei, né, da boa relação entre os clubes e pelo fato do Almada já ter dado o sim, eu não acredito que deva demorar muito não. Acho que nos próximos dias aí o negócio vai esquentar bastante e o torcedor do Flamengo aí já vivendo a expectativa desse anúncio, né? Quem sabe, né? Se o Atlético de Madrid não der para trás, posso dizer aí que já está muito bem encaminhado, mas é muito pouco provável que o Atlético de Madrid desista desse negócio. Você falou de renovação, Samir, o argentino tem 25 anos, né? Nasceu em 2001. Então, realmente, assim, um Arrascaeta já com dificuldade de jogar com frequência, né? Tendo ritmo de jogo, porque muitas lesões. E aí chega um cara de 25 anos, eu acho que ele assume o lugar de titular no Flamengo. E o Flamengo tem bala na agulha para contratar e faz bons contratos. Porque o Arrascaeta, por exemplo, ele ganha menos do que muito jogador do Corinthians. Então você vê que é um clube que sabe ali, né, fazer um bom contrato. Claro que é uma contratação caríssima. Eu ainda prefiro o Almada como jogador de futebol do que o próprio Paquetá, né? Se a gente fosse comparar as duas contratações. Você prefere? Eu prefiro, que são bombásticas. Mas eu acho, né, vocês falaram da janela que vai fechar só em 11 de setembro, e o Braz pode trazer alguma outra informação para a gente, mas eu acho que o Flamengo nem vai parar por aí, nem deve. O Flamengo tem que dar uma renovada também no setor de ataque, porque eu tenho uma opinião que já deu, né? Alguns jogadores ali, Bruno Henrique, o próprio Plata não é um jogador que me agrada muito. O Flamengo tem o Pedro ali, legal. Vai ter ótimos meias, né, com o Almada junto com o Paquetá, beleza. Mas está faltando ainda aquele jogador top do drible, do X1 que a gente fala hoje, do 1 contra 1. O Flamengo não tem mais esse jogador. Ele já teve quando o Bruno Henrique esteve no auge. Hoje não tem mais. E Cebolinha não Cebolinha não já foi. Não deu Aliás, certo. já vai embora, né? Não deu certo, já está com o coração fora do Flamengo. Então o Flamengo precisa trazer um jogador top de mercado, estilo Almada, para esse setor, para poder brigar. De beirada, de drible, mas tem que ser um top, porque o Flamengo vai brigar com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, a gente já sabe, pelas grandes competições. Inclusive, Brastra já trouxe aqui essa semana que o Flamengo quer um centroavante para poder brigar com o Pedro. Eu acho que o ponta é mais necessário do que o centroavante hoje. Você prefere eu acho que é prioridade, no ponta, né, Braz? Exatamente. Como eu trouxe já durante essa semana, não vai parar na Almada, de fato, Samir, mas o Flamengo já tem bem definido o que ele quer. Além do Almada, é um centroavante para disputar a posição com o Pedro, é um centroavante móvel, né? Até usei ontem no programa o exemplo do próprio Caio Jorge, que o Flamengo tentou a todo custo no início do ano, o Cruzeiro bateu o pé mesmo com um caminhão de dinheiro e não aceitou a proposta, mas vai ser um atacante nesse estilo ali, um atacante mais móvel, e jovem e rápido. Também deixar bem claro aí para todo mundo que está assistindo, o Flamengo está priorizando muito esse perfil de jogador. Tanto que o Almada é esse estilo também, um jogador mais jovem, mais rápido. O mesmo vai acontecer para esse camisa 9 e também para o ponta, que também é outra posição que o Flamengo quer. O Samir deu um briefing aí rápido dos pontas do Flamengo. O Cebolinha, ele já declarou mais de uma vez que não quer continuar no Flamengo quando acabar o contrato, ele tem contrato até o final do ano. Ele até, né, deixou no ar a possibilidade de sair antes desse contrato, mas o Flamengo, inclusive, não gostou muito dessas declarações dele e a tendência é que ou alguém paga a multa do Cebolinha, que aí é meio complicado, né? Porque o contrato já vai acabar no final do ano, ou então ele fica até o final do ano. Quem vive uma boa fase, né? Que é um pontinho a mais que vive uma boa fase, é o Samuel Lino, que é o garçom do Flamengo na temporada, são 14 assistências, sendo 9 em jogos oficiais. Ele vive o melhor momento dele pelo Flamengo, com uma grande diferença. Ele não está jogando tanto como ponta, como era, por exemplo, na época do Felipe Luiz. Ele, com o Jardim, o Jardim tem pedido para ele circular muito pelo meio também, e ele evoluiu nesse sentido. Pois é, e aí você já respondeu a pergunta do Daniel Capella, que é Capella? Deixa eu checar para não falar o nome dele, Capella. Daniel, perguntando, né, sobre os dois, se vão jogar juntos, Arrascaeta e Almada, enfim. É isso, é a renovação do Flamengo. O Almada tem 25 anos, a Arrascaeta 32. A Arrascaeta ainda é jovem, né, mas muitas lesões, né, Samir? Infelizmente, um cracaço, cara, que foi o cara do futebol brasileiro durante muito tempo, não consegue mais ter continuidade, né, no trabalho. Talvez até pela entrega dele durante toda a carreira, porque nunca foi um jogador chinelinho. Sempre foi um jogador que o Cruzeiro pôde contar e o Flamengo pôde contar
apesar da idade. A gente viu na última temporada, a gente não imaginava que ele ia fazer uma temporada como fez ainda, que tinha gás para isso e tinha. Quem sabe ele tem ainda, né, para esse ano e surpreende, né, depois das lesões. Mas é um jogador que eu olho para ele e eu penso o seguinte, se ele está lesionado é porque está lesionado mesmo. Porque tem jogador que a gente vê que não está muito afim, né? Quer ganhar uma graninha no final da carreira e vai arrastando, né? Como o Marcos deu uma entrevista uma vez e falou, né? Eu parei mesmo de jogar ele é maravilhoso. em tal Marcos ano, goleiro, mas eu só avisei o Palmeiras 2 anos depois. O Marcos goleiro. Não é o caso do Arrascaeta. Então eu acho que se ele se recuperar bem da lesão, a gente pode ter um Arrascaeta ainda esse ano. Claro. Brasileiro. E se o Palmeiras hoje dirige tranquilo, quem quer aparecer logo no retrovisor do Verdão é o Flamengo. Vai enfrentar outro Verdão, é a Chapecoense, fora de casa, jogo lá na Arena Condá. E a grande notícia é o retorno de Arrascaeta, depois de tanto tempo. A intertemporada foi positiva. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e até um troféu simbólico no torneio de Algarve, em Portugal. O tempo sem jogos oficiais serviu para achar soluções dentro do próprio elenco. O destaque é Samuel Lino. O atacante, que não teve um bom ano em 2025, vive dias bem melhores. Sabemos que principalmente o Lino é um jogador que pode e faz muito bem no corredor do lado esquerdo ou do lado direito, se for necessário. Nos últimos amistosos, ele foi utilizado ocupando espaços no meio de campo e correspondeu com 2 gols e 5 assistências. Motivos de sobra para manter a vaga no time titular. Foram mais de 50 dias. Hoje o Flamengo retoma o calendário oficial contra a Chapecoense em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que 6 dos 9 atletas que estavam à disposição das seleções na Copa do Mundo voltaram a ser relacionados. A principal novidade é a Arrascaeta. Antes mesmo da paralisação, o meia já era desfalque, se recuperando de 2 lesões, clavícula e panturrilha. Mas ainda deve ficar como opção no banco de reserva. Seguem como desfalques Léo Ortiz, que realiza trabalhos de fisioterapia, Lucas Paquetá, que passa por reforço muscular, e Luiz Araújo, diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo. Além de De La Cruz, que não foi relacionado por conta da grama sintética, e Carrascal suspenso. Do outro lado, a Chape vai reencontrar o torcedor na Arena Condá com mudança na equipe principal, depois da derrota contra o Bahia por 2-0 na sexta-feira. A novidade é na lateral direita, com a saída de Marcos Vinícius e a entrada de Everton. Ítalo, que também iniciaria a partida, se tornou baixa de última hora. O atacante de 23 anos está sendo negociado com o futebol da Coreia do Sul e por isso não joga hoje. Com apenas 9 pontos, a Chape amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo, com 34 somados, é o segundo colocado e segue na busca de alcançar o Palmeiras. Fla e Chape entram em campo às 9h30 da noite em Santa Catarina. Falar um pouco do Flamengo, esse vice-líder que quer arrebentar nesse segundo semestre, já está fora da Copa do Brasil, mas muito inteiro no Campeonato Brasileiro, hein, Cicinho? Exatamente. E agora, com essa intertemporada aí, né, a gente acredita que os jogadores vão retomar o seu bom futebol, né? O Flamengo ainda vai ter algumas ausências, mas é a equipe para bater de frente com o Palmeiras. Nós falávamos no início, né, da temporada sobre esses 2 favoritos, até por questões financeiras e também por peças que tem. O Flamengo, acredito que até tenha um melhor elenco do que o Palmeiras, né, mas assim, precisa mostrar mais futebol. Então, agora já não tem mais desculpa. Se falava em desculpa, daqui a pouco tem a Copa do Mundo, o segundo turno, então vamos ver se o Mengão chegou realmente. Tem tudo para voltar a ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Agora, Ronaldão, o Flamengo, a gente sempre exalta aqui o elenco. E ele tem alguns desfalques, mas tem essa volta do Arrascaeta, que é um jogador que faz a diferença, que muda a dinâmica A gente vê que o Flamengo, quando ele está em campo, tem jogadas mais bem trabalhadas, ele se apresenta na bola parada, faz gols, é um jogador decisivo e pode ajudar muito nesse segundo semestre.
É o que você falou, tem muita cobra ali no mesmo lugar, mas o treinador já está ciente, já consegue mudar o time. Com algumas ausências, ele consegue colocar o time em campo. Tem matéria-prima para isso. O Arrascaeta também, nós vimos no Mundial, machucou, mas já está voltando para jogar, que ficou muito tempo afastado. Então é um time que tem peças. Dependente de outras equipes, o treinador já está ciente do que fazer, com muitas peças boas, Cristina. Não é aquela peça recondicionada, não é peça original. Então o Flamengo tem tudo isso aí para voltar a brigar pelo título. Eu penso assim, né? Agora, Edu, tá preocupado com o Flamengo, a ascensão que ele pode ter a partir de agora? Não, claro que temos que estar, porque o Flamengo é um time realmente que tem jogadores de qualidade, que pode chamar a responsabilidade, como o Arrascaeta retornando agora. Eu acredito eu que muito mais preparado do que ele estava antes da lesão, porque teve esse tempo para treinar. Né? Você pega o Leonardo Jardim dando mais oportunidade para o Samuel Lino, crescendo no Flamengo também. Então é um time, sim, com certeza, que vai brigar juntamente com o Palmeiras até o final. E terá desfalques como Léo Ortiz, Luiz Araújo, mas é muito forte sempre o Flamengo, a Chape que se cuide. Porque agora vamos falar do confronto de Bragança Paulista. É lá que o São Paulo recebe o Atlético. O mercado de transferências do futebol sul-americano presenciou um movimento de enorme impacto com o avanço decisivo do Flamengo na negociação para contratar o meia argentino Thiago Almada. Após um período de especulações e intensa disputa nos bastidores do futebol internacional, o jogador deu o seu sim definitivo à proposta apresentada pela diretoria rubro-negra, aceitando os termos para vestir a camisa do clube carioca. Com um acordo verbal totalmente alinhado entre os representantes do atleta e a cúpula do futebol do Flamengo, os esforços agora estão concentrados nas conversas diretas com o Atlético de Madrid para ajustar a burocracia final e sacramentar a transferência. Para conseguir a sinalização positiva do meio-campista e superar a concorrência no mercado, o Flamengo estruturou uma investida financeira de grande porte. A proposta apresentada ao clube espanhol gira em torno de 30 milhões de euros, valor equivalente a aproximadamente 173 milhões reais na cotação atual, com o objetivo de adquirir 100% dos direitos econômicos de Thiago Almada. Essa oferta colocou o rubro-negro em posição de franca vantagem em relação aos seus concorrentes, especialmente o River Plate. O clube argentino também havia entrado forte na disputa pelo jogador, mas apresentou uma oferta de 20 milhões de euros para adquirir apenas 50% dos direitos econômicos, ficando abaixo dos números apresentados pelos brasileiros. Além do montante superior, o formato do negócio desenhado pelo Flamengo acabou sendo um fator determinante para agradar a diretoria do Atlético de Madrid e ao banco norte-americano envolvido no processo. A proposta carioca prevê uma estrutura com um número menor de parcelas e garantias financeiras mais consistentes, dando maior segurança aos espanhóis na operação. A escolha de Thiago Almada em aceitar o projeto do Flamengo também envolveu reflexões sobre o seu momento de carreira e fatores de ordem pessoal. Sem propostas consideradas ideais vindo do futebol europeu após o encerramento da Copa do Mundo, o meia se convenceu de que o projeto esportivo oferecido pelo clube brasileiro é o caminho mais promissor para o seu desenvolvimento profissional neste momento. O aspecto pessoal também exerceu um papel relevante no processo decisório do atleta. A Almada nutria o desejo de voltar a morar no Rio de Janeiro, cidade onde teve uma passagem marcante quando atuou pelo Botafogo e conquistou títulos de grande expressão, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. A familiaridade com a rotina e o estilo de vida da capital fluminense contribuiu significativamente para a sua resposta positiva. Outro pilar que sustentou o avanço rápido das tratativas foi o excelente relacionamento institucional mantido entre Flamengo e Atlético de Madrid. Negociações bem-sucedidas realizadas em anos recentes, a exemplo das transações envolvendo os jogadores Samuel Lino e Saul, construíram uma margem de confiança e credibilidade mútua entre os dirigentes de ambos os clubes, simplificando as etapas de diálogo. No que diz respeito às bases contratuais com o jogador,
o alinhamento prevê um vínculo de longo prazo, com a diretoria rubro-negra trabalhando firmemente na formalização de um contrato com duração de 5 temporadas. A atmosfera interna no Flamengo atualmente é marcada por um sentimento de muito otimismo, tendo ultrapassado a etapa mais complexa ao obter o aceite do atleta e do seu staff. Os departamentos jurídico e executivo de ambos os clubes dedicam os últimos dias à conferência de documentos e aos ajustes finais dos prazos de pagamento. A expectativa é que, com a resolução das pendências contratuais em andamento, o anúncio oficial da contratação ocorra muito em breve, consolidando mais um reforço de peso no elenco rubro-negro para a sequência da temporada.